A NK, quando ela foi fundada, em 1997, acho que ela tinha um olhar muito especial, e era um olhar especial não só para a moda, para a edição de moda que a gente sabia fazer e vinha aprendendo. Eu acho que a NK ela sempre teve esse olhar social e ambiental. De alguma maneira isso permeava todas as nossas decisões, mas a gente não tinha noção do que a gente estava fazendo. A gente estava fazendo muito mais por ética e por intuição, por achar que isso era o certo a se fazer, e não porque isso era uma tendência a se fazer. Tanto que a NK, durante muitos anos, nunca comunicou o que a gente fazia. A gente tinha quase como um segredo interno as nossas práticas éticas e morais. Eu sempre me questionei bastante se tudo que a gente aprende, tudo que a gente constrói de conhecimento na nossa carreira, se isso de fato está fazendo alguma diferença para o mundo, se a gente está deixando algum legado para o mundo. Eu acho que a grande diferença desses 20 anos é que hoje isso é fundamental de ser falado. Isso faz parte das práticas de uma empresa, comunicar seus colaboradores e comunicar aos seus clientes as melhores práticas que as empresas praticam. O Instituto Alinha é meu segundo negócio social. Eu cofundei um outro negócio, uma ONG antes, chamada Engaja Mundo, então eu sempre tive essa visão de impacto mesmo, de deixar algo para o mundo. E depois de uma pesquisa com imigrantes bolivianos aqui em São Paulo, que eu conheci de perto a realidade deles, como a maioria deles trabalhava, a carga de trabalho, a invisibilidade mesmo desse problema, eu entendi que a moda era muito mais perto da minha realidade do que eu imaginava. E talvez isso tenha transbordado na NK de uma maneira tão verdadeira, porque isso sempre foi uma prática existente. A gente não criou processos novos sob a demanda e sob a ótica de que agora isso é o que deve ser feito. Então isso foi um processo muito transparente e muito fácil de ser implementado na NK. Sempre fui doador, sempre gostei muito do terceiro setor, sempre acompanhei o que eu podia. Ganhei um livro, né, de uma alemã que chama-se Marita Kopp-Wesser. Essa mulher dirigiu o Banco Mundial durante 20 anos para o terceiro setor, é uma sumidade no terceiro setor, e ela escreveu um livro justamente mostrando outras maneiras de você arrecadar dinheiro para a filantropia, fora as maneiras convencionais que a gente conhece, jantares, os bingos, as rifas, que é para um mesmo grupo. Eu fui para a Alemanha, fiz um contato com ela, fui olhar as experiências que tem por lá, que são experiências que unem crowdfunding, tecnologia, juventude, e uma delas era o arredondamento dos centavos dos meios de pagamento, que eu me entusiasmei e achei que aí poderia ser um jeito de a gente colocar a cultura de doação, a gente ter um dinheiro democraticamente distribuído. O Arredondar, na verdade, é uma plataforma de microdoação, né? Existe há quase 9 anos, te dá a possibilidade de, no varejo físico, no e-commerce, enfim, de você poder arredondar os centavos para organizações sociais selecionadas por nós e pelo varejo. O brasileiro gosta de doar, ele quer doar. Ele não sabe como doar e ele tem medo de doar. E eu acho que o Arredondar veio para facilitar isso. Em algum momento eu me deparei com uma possibilidade de fazer uma transformação numa ONG, e ali eu percebi que eu podia atrelar o meu talento a impacto positivo no mundo. Daí minha vida mudou. Fundei a AVO, né, que é uma rede que eu trabalhei até há pouco tempo atrás, de consultores interdependentes para fazer transformação dentro de organizações. Comecei a me relacionar primeiro com o setor 2,5, terceiro setor, e há 5 anos que eu estou trabalhando com consultoria, desde planejamento estratégico até desenvolvimento organizacional, para empresas que querem se transformar e, né, se conectar mais, se atrelar mais a esses novos paradigmas de mundo e de sociedade. A relação com a AVO foi uma relação muito fluida. A AVO foi contratada para fazer uma consultoria, que é um branding consciente, para saber quais eram os nossos pain points e, de verdade, para a gente conseguir traçar em palavras o nosso propósito. Então, a gente teve uma relação muito próxima e a AVO ela conseguiu extrair como se fosse o óleo essencial da NK, que se retrata nessas 3 palavras de ordem aqui dentro, que é olhar, sentir e cuidar. Todo um projeto, né, um trabalho extenso
que começou, enfim, numa reflexão sobre propósito. A Nathalie muito incomodada ali por estar, de alguma forma, desconectada ali, sabendo que tinha alguma coisa, uma essência dela que precisava ser transbordada para o mundo e falar de impacto social. E aí a gente juntou todo mundo, foi um processo muito lindo, assim, inesquecível mesmo, super transformador pra gente, né? Eu acho que sempre sensibiliza os consultores de alguma maneira, mas esse processo em especial foi muito sensibilizador, assim. A gente fala muito que a AVO foi um catalisador para esse processo. Talvez a gente, sozinhos, a gente não teria essa habilidade de conseguir colocar em palavras ou conseguir fazer uma metodologia para extrair essa essência. Nós começamos o Arredondar fazendo um piloto com uma pequena rede de lojas. E na hora que o piloto estava pronto, quando nós começamos a operar, a primeira pessoa que abriu as portas para a gente foi a NK. E eu fiquei muito feliz com isso, porque era uma constatação que esse trabalho todo que a gente tinha feito é uma coisa que poderia ser aceito. O Arredondar apareceu pra gente, eles eram super embrionários e quando eles me apresentaram o projeto, esse projeto ele faz muito sentido, porque de alguma maneira ele engaja o cliente, de alguma maneira ele conecta todas as pontas. Então a NK é isso, a NK ela é um veículo que pode proporcionar transformação. Muitas vezes é muito complicado, se você quiser doar hoje em dia, você precisa ter uma organização, uma causa, você precisa entrar na internet, dar seu CPF. O projeto da Arredondar é um projeto que se encaixa e fez um plug and play muito fácil na NK, por ter as mesmas visões de corresponsabilidade social e essa metodologia muito simples. Há alguns meses atrás, nós começamos a destrinchar o e-commerce, né, para a gente, além da loja física, das lojas físicas, a gente ir para o e-commerce. E mais uma vez a NK abriu as portas para a gente fazer todos os testes. Eu acho que foi um projeto que agregou muito para a NK e foi um projeto que a equipe se sente muito orgulhosa de participar. Eu acho que hoje não é um querer, eu acho que hoje vai ter que ser. Tem que pensar no seu marketing, tem que pensar na sua venda, tem que pensar na sua parte tributária, financeira e tem que pensar nessa parte social. Um investidor estrangeiro na bolsa, ele não está vendo unicamente o lucro da empresa, mas ele está vendo muito a sua parte social e socioambiental. Não tem mais como sair disso. Cada vez mais o consumidor vai cobrar do varejo para que ele trabalhe ou faça alguma coisa pelo seu entorno. De alguma maneira, não é só um projeto da NK, é um projeto de todos os stakeholders da NK. É um tripé de tecnologia, tributário e transparência, né? Então, você tem total transparência no site para acompanhar a sua doação, para onde que o dinheiro vai, o que é feito com o dinheiro pelas organizações. Tenho muito orgulho de participar do Arredondar e saber que grande parte do processo eles aprenderam com a gente aprendeu com eles. Tem um trabalho magnífico que as ONGs em várias causas atuam. Se você entrar no site, só dá uma olhadinha no trabalho, para mim já está feito o meu trabalho. De alguma maneira, não é só a doação que a gente faz para o Arredondar, que é através das clientes com a microdoação, acontecem, mas também esse processo de aprendizado que a gente caminhou juntos. Eu me lembro de uma operadora de caixa, em muitos segmentos ela vai te perguntar se você quer nota fiscal paulista, se quer CPF na nota, se é crédito ou débito, se você vai parcelar, se você quer recarregar o seu celular, se você quer saquinho plástico e por último se você quer arredondar os seus centavos. E ela uma hora falou, nossa, é a única pergunta que eu não faço, nem para o governo nem para o patrão, eu faço para a minha comunidade. A verdade é isso, né? O dono do varejo está dando essa oportunidade para o seu cliente. Hoje, vendo Arredondar, estando em grandes redes de varejo, para a gente é um motivo de orgulho, como se a gente tivesse incubado esse projeto. Enfim, eu só tenho a agradecer. O Alinha, ele surgiu de uma demanda que a gente tinha e que a gente vem falando cada vez mais disso, que é mapeamento de cadeia. Para a gente sempre foi uma grande demanda conseguir enxergar
todo o nosso processo produtivo. Então a gente consegue enxergar muito bem hoje, quando ele está aqui na loja, o processo criativo, o processo pós-venda, isso a gente consegue mapear. Mas era uma grande inquietação. A relação da linha com a NK é uma relação de assessoria com as oficinas fornecedoras da NK. A gente foi apresentado um projeto recentemente, onde 18 fornecedores da NK estão sendo assessorados em documentação, formalização, infraestrutura, para que então toda a cadeia produtiva esteja no mesmo patamar de regularização. Então, quando você não compra um tecido de R$ 1,99, você já está fazendo uma escolha. Você compra um tecido dessas grandes tecelagens francesas, italianas, certamente brasileiras, você já diz para o que você veio. E a NK sempre fez isso, a NK sempre prezou para essa excelência de qualidade. E o processo que essa mercadoria, que esse produto ele percorre, era um processo que sempre ele dava essa inquietude de falar, será que nosso processo ele tem tanta excelência como nossa matéria-prima e como nosso serviço lá na frente de venda? Sustentabilidade não é tendência, não é um modismo, sustentabilidade é uma obrigação de todas as empresas, pensar nessa cadeia produtiva, pensar e qualificar essa cadeia produtiva. A NK se sente responsável por cuidar desses fornecedores. O Instituto Alinha trabalha assessorando pequenas oficinas de costura que vivem em condições precárias e precisam de uma assessoria para regularização, para depois serem conectadas com marcas e estilistas que buscam garantir uma condição justa de contratação. E a gente também trabalha assessorando marcas que já têm uma cadeia produtiva e precisam de uma assessoria para ajudar essa cadeia produtiva a também se profissionalizar. O processo da linha vem para isso, vem para criar uma metodologia de qualificação e certificação desses nossos fornecedores, dessas pequenas oficinas, desses grandes artesãos que fazem esse trabalho muito, muito minucioso, e a gente quer cuidar desses parceiros. Eu nunca penso o impacto do meu trabalho no mercado, eu sempre penso o impacto do meu trabalho na vida das pessoas, dos costureiros principalmente, porque é para eles que eu trabalho. A linha ela tem essa metodologia e que vem muito ensinar para a gente de quais são as melhores práticas, e talvez a NK tenha sido uma das primeiras empresas a oferecer isso para os fornecedores. Os fornecedores têm as próprias demandas, né? Deles conseguirem se qualificar melhor, se certificar melhor, e isso num futuro próximo vai ser exigido de todas as empresas. Acho que a gente nunca fez uma avaliação de impacto para saber o impacto direto que a gente consegue gerar fazendo essas iniciativas. Talvez essa seja uma delas, né? Sem dúvida alguma, ela faz muito sentido e ela traz muito valor para a NK. Um valor intangível, obviamente, mas um valor que dialoga muito com os nossos valores. O impacto do meu trabalho no mercado é uma coisa que a gente vem medindo, né? Desenvolvendo técnicas, métricas para a gente conseguir medir isso a médio e longo prazo. Essa coisa da reputação da marca vai impactar no valor dessa marca, de uma percepção, de um... É isso, a gente precisa investir para o impacto acontecer. O principal impacto é ver a mudança de qualidade de vida mesmo. Não estou nem falando de qualidade de trabalho, porque isso é claro, quando você troca uma cadeira, garante uma melhor ventilação, garante uma melhor condições de trabalho. Para além disso, tem impacto na qualidade de vida, que são pessoas trabalhando menos horas. É da nossa responsabilidade fazer com que a nossa cadeia produtiva seja mais qualificada. E não só para a NK. Quando a gente qualifica essa cadeia, a gente abre oportunidade para todos esses fornecedores fornecerem para uma rede enorme de marcas de moda. Às vezes a gente imagina a moda como algo fútil, distante, algo secundário. Se estamos vestidos, somos moda, e se somos moda, somos parte desse problema. Esse projeto do Alinha como um projeto social de impacto, como a gente tem o projeto da Arredondar, um projeto social de impacto, como a gente tem vários outros projetos que a gente lida com resíduos de tecidos, como a gente lida com todo esse impacto que a NK causa. A gente cada vez mais quer olhar para as nossas pegadas ambientais que a gente deixa. O primeiro passo para você tomar dentro de uma empresa com práticas ambientais e sociais é a consciência. Que realmente ela estava disposta a co-criar o que seria o propósito da NK, por que a NK está no mundo,
né, qual o impacto dela para os próximos anos. Então a gente juntou pessoas, né, costureira, pelotista, as estilistas, né, então assim, diretor. Então foi um processo muito participativo. Ela estava realmente aberta para escutar todo mundo, para empatizar com os fornecedores, com todos os envolvidos com a marca. Então, achar essa pedra fundamental do porquê as empresas existem e o porquê elas existem obrigatoriamente circunda o social e o ambiental. A gente realmente chegou num resultado que eu acho que fez muito sentido. A gente quer que as pessoas sintam que aquilo seja a Vera. É fundamental para qualquer empresa. E daí conscientizar os seus stakeholders. Assim, cada detalhe tem a ver com aquele processo. Eu consigo realmente ver toda a emoção do processo e toda a transformação que está acontecendo, né? Porque isso é gerúndio, né? Sempre mudando, se transformando. Então, eu vejo o impacto muito disso aqui. Talvez a NK tenha sido pioneira em reverberar essa consciência. E talvez isso seja o grande papel de um líder hoje. Conseguir reverberar a cultura da empresa. Aquelas metas que a gente fez lá atrás se desdobraram e que hoje está muito maior do que eu posso imaginar. Essa oportunidade de cuidar dessa cadeia. Por que a gente tem que tomar essas decisões e por que a gente tem que fazer essas escolhas? Então, para você começar uma empresa hoje, você obrigatoriamente tem que dialogar com esses temas. Tem que dialogar com transparência, com ética. Você tem que liderar, por exemplo. O motivo de eu estar hoje, 20 anos depois da NK, não é pelo mesmo motivo que eu montei a NK no ano 1. E também não era o motivo porque eu estava no ano 5. De tempos em tempos você tem que repactuar porque você está aqui. Então hoje a NK tem plena consciência de por que ela está aqui e talvez seja um motivo diferente daqui a 20 anos porque a NK continua existindo. Eu acho que é um exercício dessas grandes empresas repactuarem e ressignificarem o que elas fazem.